Olá, eu sou Eldio Lobo, médico nutrólogo com titulação pela Associação Brasileira de Nutrologia e médico psiquiatra com titulação pela Associação Brasileira de Psiquiatria. Estas são explicações sobre o medicamento metilfenidato ou Ritalina. Recebemos frequentemente nos nossos canais de comunicação a pergunta se Ritalina emagrece. Então, Ritalina é um medicamento que faz parte do grupo dos remédios anfetaminas e que, no caso específico da Ritalina, ela foi pesquisada, industrializada e prescrita, receitada, inicialmente para o tratamento do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Ela não está recomendada, indicada para o tratamento da obesidade. Só que, diante do contexto de, infelizmente, termos poucos medicamentos para o tratamento da condição clínica tão grave que é a obesidade, algumas vezes lançamos mão do tratamento chamado off-label. O que é o tratamento off-label? Seria o uso de um remédio com indicação e para uma condição clínica que não está na bula desta substância. Então, a Ritalina, sendo usada para o tratamento de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, verificou-se que alguns pacientes tinham como efeito colateral uma redução do apetite, em alguns casos bem importante, e que levava, por consequência óbvia, ao emagrecimento. Então, de fato, alguns médicos usam a Ritalina, o metilfenidato, como uma das partes do tratamento do emagrecimento, fazendo o aproveitamento off-label, fora da bula, com esta finalidade de redução do apetite e emagrecimento. Logicamente que fica uma combinação sonhada, ideal, quando o paciente apresenta ao mesmo tempo obesidade e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Daí se obtém dois objetivos com o mesmo medicamento. Por que eu faço sempre questão de frisar que o uso do medicamento é uma parte da terapêutica da obesidade? Porque a obesidade é uma condição complexa e que, além do remédio que reduz o apetite ou que aumenta o processo metabólico, também precisa impreterivelmente ter, junto com o remédio, atividades físicas regulares e reeducação alimentar. A parte dos exercícios físicos, ela é fundamental, porque se ocorre o emagrecimento sem, ao mesmo tempo, estar realizando atividade física, tem redução da massa corpórea gorda e também magra, que são os músculos. E quando reduz a quantidade, o volume muscular, tem uma redução do processo metabólico, porque o músculo é um grande consumidor de energia. Isso dificulta tanto continuar o processo de emagrecimento, como também de mantê-lo. Então, o metilfenidato ou Ritalina, ele pode ser usado no emagrecimento de maneira indireta, porque tem como efeito colateral a redução do peso. E assim mesmo é um uso discutível, até porque a prescrição receitar uma anfetamina, o médico precisa estar bastante formado, habilitado e com experiência de evitar, por exemplo, receitar a indivíduos que têm histórico de uso abusivo de álcool, drogas ou do próprio medicamento, ou que tenham histórico de doenças psicóticas como esquizofrenia, ou que tenham desenvolvido doenças do humor, como depressão e transtorno afetivo bipolar. Então, metilfenidato pode ser, sim, uma possibilidade de uma parte do tratamento do emagrecimento, reconhecendo que é uma indicação fora da bula e que deve ser pelo mínimo período de tempo possível e para pacientes que não tenham contraindicações. Então, a Ritalina, vale observar que é uma substância com potencial de abuso. Quando o médico faz o receituário de metilfenidato para um paciente, uma paciente, independente do motivo, se é TDAH, se é obesidade, se é outro, precisa ter um acompanhamento rigoroso deste cliente, porque é uma substância com potencial de abuso e dependência. Não estou dizendo que vai causar abuso e dependência, mas com potencial. Daí o rigor do acompanhamento médico é o que garante prevenir de ter essas ocorrências. E
tem várias contraindicações, como já dito anteriormente. Esse remédio deve ocorrer simultaneamente, de preferência com psicoterapia, conduta nutricional e atividade física. E, assim como no TDAH, além do metilfenidato precisa de psicoterapia, na obesidade também reeducação e atividade física são imprescindíveis para o emagrecimento e especialmente para a manutenção desta redução de peso. Logicamente, todas as vezes que falamos de psicofármacos, ou seja, remédios de ação no sistema nervoso central, nós temos algumas preocupações a mais. Uma delas é o risco do paciente fazer automedicação, ou seja, acabar usando doses maiores do que o desejado por tempos maiores que o previsto. Outra é a prescrição por profissionais não experientes, ou seja, não é incomum os pacientes relatarem que faltaram em consulta ou que teve em um profissional do pronto-socorro que prescreveu o medicamento que ele pediu sem solicitar nenhuma explicação do motivo desse uso. E trocas de receita sem acompanhamento rigoroso e não declaração de efeitos colaterais. Então, os efeitos colaterais devem ser perguntados ativamente pelo médico e registrados. Quando o paciente relata, por exemplo, o desejo de uso de doses cada vez maior para ter a mesma sensação que ele aproveitou, isto é um forte indício de conduta para retirada ou substituição desse medicamento. Dessa maneira, então, eu como médico psiquiatra nutrólogo, fiz essas explicações respondendo a muitas perguntas se a Ritalina, nome comercial do medicamento metilfenidato, leva ao emagrecimento. Sim, para algumas pessoas. Ideal, quando o paciente apresenta transtorno de déficit de atenção e obesidade, o mesmo medicamento pode contribuir com as duas entidades clínicas. Limitadores para pacientes com potencial de abuso e com histórico de algumas doenças mentais do humor e psicóticos. Relembrando sempre que esse uso off-label do medicamento deve ser pelo menor período de tempo possível no tratamento da obesidade, ou seja, no máximo 3, 6 meses, já é um exagero, sendo que, ao mesmo tempo que usa o medicamento, também precisa adotar medidas de reeducação alimentar, atividade física, psicoterapia e outras possíveis. Estou totalmente disponível por esses canais de comunicação, tanto para consultas médicas de emagrecimento, como também para consultorias e aulas destas temáticas. Muito obrigado e um forte abraço!